A fidelidade é um atributo notável do nosso Senhor. Deus é fiel. Os homens e mulheres na Bíblia louvam o Senhor de maneira intensa pela sua fidelidade. O Salmo 89:1 diz: cantarei para sempre o amor do Senhor, com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre, que firmaste nos céus a tua fidelidade, diz o Senhor. Há mais de 60 referências bíblicas a Deus como sendo Deus fiel. Dessas, pelo menos 40 estão no livro de Salmos. E a ênfase é muito clara: nós podemos depender da fidelidade de Deus em meio às lutas da vida. Porque Salmo é um livro tanto prático e realista quanto emotivo. O livro de Salmos nos traz as experiências reais da vida e a reação humana diante dessas experiências. E sempre o livro de Salmos vai destacar: Deus é fiel o tempo todo. Todos os aspectos da nossa vida espiritual dependem da fidelidade de Deus. Salmo 145:13 diz que o Senhor é fiel em todas as suas promessas. Ele promete nos salvar em Cristo Jesus e disso depende a nossa salvação. E nisso descansa a nossa fé. Ele promete dar vitória sobre a tentação. Se confiarmos nele, nós venceremos. Ele promete nos santificar e ele é fiel para cumprir isso. Ele nos promete o perdão dos pecados sempre que precisarmos e nós temos que nos achegar a isso com fé, confiando que ele não é infiel. Nos tempos de sofrimento ele está conosco e ele é fiel nessa promessa. Agora, nós devemos ser semelhantes a Deus. Efésios 5:1 nos diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E se realmente devemos ser semelhantes a Deus, devemos ser semelhantes a Ele também na sua fidelidade. Isso não é algo natural para nós. O versículo base dessa reflexão bíblica de hoje é Provérbios 20, verso 6, diz assim: muitos se dizem amigos leais, mas o homem fiel, quem poderá achar? O que o autor de Provérbios está dizendo aqui é que muitos professam serem honestos, serem confiáveis, serem leais, mas poucos demonstram. Será que isso é verdade? O preço é alto e poucos querem pagar. Nessa série de mensagens da nossa igreja, Vida Centrada em Deus, estamos vendo o que é o piedoso na prática. E estamos vendo que para um piedoso, uma pessoa que tem a vida centrada em Deus, ela vai ter virtudes de caráter iguais às virtudes do Senhor Deus. E a virtude da fidelidade é indispensável, não importa o custo. O que é fidelidade? Se nós devemos exercê-la, o que ela é? A palavra na Bíblia, fidelidade, no geral, refere-se a alguma coisa firme, a algo em que você pode se apoiar, algo ou alguém a quem você pode contar. Então o bebê, ele está firme no colo da mãe. Uma porta está apoiada no seu batente. E isso representa o que é fidelidade na vida de uma pessoa. A pessoa fiel é aquela de quem a gente pode depender. Igual Deus. A pessoa fiel é digna de confiança, ela é leal, ela é responsável nos seus relacionamentos, ela é honesta, ética em seus negócios. Não imagino um exemplo maior de fidelidade na Bíblia, além de Jesus, que não seja Daniel. Em Daniel 6:4 diz assim: os outros administradores e altos funcionários que não gostavam de Daniel, queriam derrubá-lo, começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões do governo. Mas nada encontraram para criticar ou condenar. E aí a Bíblia diz o seguinte: ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Então, mesmo tendo feito uma CPI na corte babilônica, um pente fino, mesmo assim não foi encontrado nenhuma falha em Daniel. E isso é o que se chama fidelidade. Como a fidelidade é praticada na vida de Daniel, na nossa? De 3 formas. Primeira, nossa fidelidade é manifestada quando nós somos honestos. Daniel tinha princípios morais, valores que ele seguia. Ele tinha
equívocos que ele abominava, ele não era corrupto. Essa honestidade absoluta naquilo que fala, isso é fidelidade. Honestidade nos assuntos pessoais, isso é fidelidade. Provérbios diz: os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade lhe trazem alegria. E mais adiante nos diz assim: o Senhor repudia balanças desonestas, mas pesos exatos lhe dão prazer. Então, fidelidade significa ser honesto, que envolve jamais mentir, jamais enganar, de nenhuma forma. O que é mentira? Mentira é qualquer engano. Palavra, ato, atitude, às vezes silêncio, às vezes exageros deliberados, distorções da verdade, criar falsas impressões. Tudo isso está envolvido no que é a mentira. Mentira ou desonestidade é fingir algo que não é real. Fazer de conta que alguma coisa é real, mas você sabe que ela não é, mas você camufla. Em exemplos pequenininhos do nosso dia a dia. Vamos tomar um café qualquer dia desses, mas você realmente não está disposto a fazer isso, sua agenda está cheia. Mesmo assim você diz por educação. Ou você está um pouco atrasado para um compromisso na igreja, uma reunião da equipe de ministério, você diz assim: vou chegar em 1 minuto. Você sabe que vai demorar meia hora, mas você dá aquela apaziguada no coração do pessoal, né? Ou, ao invés de dizer que você vai demorar 1 minuto, você diz assim: eu estou a caminho. Você está pondo a roupa ainda dentro de casa, você não está no caminho. Você atrasou para o compromisso, só que você põe a culpa na esposa, nos filhos, na sogra. Alega que tem outro compromisso. Olha, infelizmente eu não vou poder participar da reunião de oração porque eu vou estar trabalhando. Esconde da esposa um gasto que você fez. Esconde mesmo, não deixa ela ficar sabendo. Isso não é honestidade, isso é desonestidade. Você diz para o marido: não, está tudo bem. E lá no fundo não está. Você cola numa prova. E ao colar na prova você está alegando saber algo que você de fato não sabe. Você está copiando de algum lugar. Sonegar imposto, dizer que você ganhou R$1.000, sendo que você ganhou 2.000. Você vai vender um carro, um imóvel, uma bicicleta. Você, como bom dono daquilo, conhece bem aquele seu produto. Você sabe quais são os defeitos e você sabe escondê-los. Isso não é honestidade. São exemplos de como nós fingimos que é real aquilo que não é real. Certa vez um camarada chegando em casa foi abordado pela criança vizinha da casa ao lado, que deu biscoitos. Era uma festividade e a criança deu um pacotinho de biscoitos. E ele agradeceu a garota, entrou, guardou os biscoitos, esqueceu no canto. Ficou lá, parado. 3, 4 dias depois, ela se encontra com o vizinho, a garotinha, toda animada, eufórica, e diz assim: e aí, tio, gostou dos biscoitos que a gente te deu? E num lapso de bondade, o camarada diz assim: nossa, os biscoitos estavam ótimos. Foi oportuno mentir para se livrar aí do embaraço, poupar a menina talvez de uma decepção possível, se bem que a preocupação do camarada não era a garota, era ele mesmo. Mentira branca é mentira. Quantas dezenas ou centenas de vezes fazemos isso no dia a dia? De fato não somos honestos tanto quanto nós pensamos. E alguém pode dizer assim: ah, Daniel, isso tudo é picuinha, pelo em ovo, são coisas do dia a dia. Mas veja, lembre-se, Daniel sobreviveu a uma operação pente fino, uma varredura. Se encontrassem um lápis que estivesse indevidamente na posse de Daniel, com certeza ele seria acusado. Não acharam nada. É claro que Daniel possuía a natureza pecaminosa que você e eu temos, mas ele aprendeu a ser honesto. Jesus certa vez disse assim: qual de vocês pode me acusar de algum pecado? João 8,46.
Jesus é a nossa referência maior e ele faz essa pergunta e jamais faria se tivesse sido desonesto com alguém. Ele não foi, por isso ele pode dizer com autoridade: quem de vocês pode me acusar de algo? Nosso chamado é ser como ele. Num episódio como o dos biscoitos, Jesus possivelmente poderia se esquecer de comer os biscoitos, mas se a garota perguntasse para Jesus: Jesus, gostou dos biscoitos? Eu não sei o que Jesus diria, mas eu sei que ele não iria mentir para essa garotinha. E olha, a honestidade começa nos pormenores mesmo, nas pequenas coisas, para que depois sejamos fiéis nas grandes. É honestidade numa resposta sobre biscoitos, para depois ser honesto numa prova, numa declaração de imposto de renda ou algo maior. Lucas 16, Jesus diz: se forem fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também serão nas maiores. É muito comum a gente ouvir dizer: mas é impossível ser 100% honesto, no mundo dos negócios principalmente. E também na política, nos cargos públicos, ser honesto no mundo do direito, da advocacia, nos esportes, na escola, lugar nenhum. E de fato, é impossível, humanamente falando, mas a resposta é que o nosso chamado divino, no poder do Espírito Santo, é sermos sal numa sociedade que está apodrecendo. Nós somos fiéis quando somos honestos. Em segundo lugar, nós somos fiéis quando somos confiáveis. Uma pessoa fiel, honesta, ela é íntegra, então ela é responsável. Em Daniel você podia confiar. O rei confiava cada vez mais nele, o imperador, e dava-lhe cada vez mais responsabilidades. Ao olhar para a vida de Daniel, você com certeza pode imaginar, ele cumpria os horários, ele era confiável nisso. Se ele dizia uma coisa, ele fazia. Se perguntassem algo, você podia confiar na resposta. Ele levava em conta os efeitos das suas ações na vida dos outros. Ele era um homem de confiança. Provérbios fala de uma pessoa em quem a gente não pode confiar. Ele chama essa pessoa de preguiçoso. 10:26 diz: como vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Preguiçoso aqui não é só a pessoa que tem aquele hábito indolente, moroso. O que mais aborrece, irrita e incomoda é que você não pode confiar no preguiçoso. Porque se você o envia, você vai se frustrar. Ele não vai fazer o que prometeu e você vai se irritar. É como se você está colocando fumaça nos seus próprios olhos. Quando você precisa depender de um preguiçoso, você vê o problema que é a infidelidade. Na sociedade, a virtude de ser confiável, ela foi reduzida, foi corrompida. Há apenas aquilo que é conveniente ou vantajoso. Esse é o padrão moral vigente em nossos dias. Convém para mim, eu faço. Convém para mim, é vantajoso para mim, eu assumo o compromisso. Fugiu disso? Não conte comigo. Esse é um padrão mundano, corrompido. O ser humano que está comprometido com Deus, ele fixa o seu padrão de ser confiável. Sabe em qual critério? No critério da obediência ao Senhor. Quando a gente se desprende de Deus, a gente se apega àquilo que é vantajoso para nós. Eu faço aquilo que é bom para mim. Eu faço aquilo que me dá prazer. Fora disso eu não faço. Assim é a pessoa que não é controlada por Deus. Ela não tem motivo nenhum para ser confiável, cumprir com a sua palavra. Mas a pessoa piedosa, que tem a vida voltada para Deus, tem a fidelidade como um compromisso não somente social, não só um dever horizontal nos relacionamentos com as pessoas. A fidelidade é um compromisso, em primeiro lugar, com Deus. É um compromisso espiritual. Chegar na hora, um compromisso na igreja, com a família ou com a esposa, é um compromisso espiritual. Provérbios 15:1 tem a seguinte questão: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? A resposta a essa pergunta, quem pode experimentar a presença de Deus, está no Salmo 15, verso 2, 3, 4 e 5. Ali vem uma lista de padrões morais. E uma das características da pessoa que tem uma experiência com Deus é a do versículo 4. Quem habita no santuário de Deus? Quem mora no santo monte de Deus? Aquele que mantém a sua palavra mesmo quando sai
prejudicado. É uma pessoa de confiança. Ela cumpre com seus deveres horizontais por causa do seu compromisso vertical. Então você imagina um adolescente, uma jovem, é convidada por um casal da igreja a cuidar de um bebê. Cuidar do bebezinho à noite. E ela aceita, mas as amigas o convidam para sair, para aquele encontro que está sendo esperado há muito tempo, exatamente no mesmo dia e horário que ela vai ter que ficar de babá. O que ela faz? Ela cumpre a palavra, mesmo saindo prejudicada. É isso que uma jovem piedosa faz. Ou ela inventa uma desculpa e deixa os pais ali na mão. Vamos para outro exemplo. Você assume um compromisso com a igreja, um evento a trabalhar, um ministério a fazer. E aí a coisa complica. Aparecem outros afazeres. Você cumpre o compromisso? Essa é a marca de uma pessoa piedosa. Você faz mesmo assim? Ou você arruma uma desculpa e foge? Você está escolhendo ser fumaça para os olhos, vinagre para os dentes. Um cristão que é um negociante, um vendedor, algo do tipo. Fecha um negócio, mas aí ele descobre que não vai ter vantagem num acordo que foi feito. E pior, ele vai sair no prejuízo. Ele é crente. O que ele faz? Simplesmente deixa o acordo para lá? Corre atrás de uma brecha para se livrar? Ou cumpre com a sua palavra? Cumpre com o que foi acordado mesmo assim? Isso é o que faz um homem de negócios que é piedoso. São alguns casos, e há muitos outros, em que nós devemos ser confiáveis. Se queremos ser fiéis como Deus é, as pessoas precisam poder confiar na nossa palavra. Terceiro e último lugar, nós somos pessoas fiéis quando somos honestos, confiáveis, mas também quando somos leais. A lealdade é a fidelidade num contexto específico de relacionamento entre amigos, familiares, irmãos, colegas de trabalho. Como diz Provérbios 17:17, o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. A ênfase da lealdade aqui, diferente de ser confiável, diferente de ser honesto como Daniel, a ênfase aqui na lealdade é você estar ao lado de alguém em todo o tempo. É a primeira característica, ou uma das primeiras necessárias em qualquer casamento. É o compromisso de estar ao lado em todas as horas, em todas as dificuldades. Porque a amizade só nos bons momentos não é amizade. Se a lealdade de uma pessoa não garante que ela vai continuar junto, fiel ali, num momento difícil, então na realidade ela não é um amigo verdadeiro. Ela está apenas usando o outro para satisfazer necessidade, interesse, carência pessoal. Uma referência muito bonita de amizade na Bíblia é entre Jonatas e Davi. E Davi foi um amigo verdadeiramente leal de Jonatas, e Jonatas foi extremamente leal a Davi. Isso quase lhe custou a vida. A amizade de Jonatas para com Davi foi proibida por Saul, seu pai, por puro capricho. E na verdade a amizade de Jonatas e a lealdade de Jonatas a Davi custou o próprio trono dele. Ele era sucessor de Saul, mas Deus disse, não, agora é Davi quem vai assumir o trono. Jonatas, como amigo de Davi, preservou a amizade, se submeteu a Deus, disse, tudo bem, o trono é de Davi. Lealdade ao outro. Agora, não a lealdade cega, que nós temos que evitar sempre. O que é a lealdade cega? É a lealdade que recusa a admitir o erro do amigo, a falha do amigo, não confronta, não corrige, não exorta, e isso na verdade é prejudicial e comprova que não há lealdade, na verdade, há deslealdade. Provérbios 27:6 diz, quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Eu sei que quando você acorda logo cedo, a pessoa que você prefere encontrar é aquela que vai te elogiar, vai te falar palavras positivas, vai reconhecer o seu potencial, vai servir um café fresquinho para você. Ninguém quer acordar e já conversar com alguém que vai cutucar o nosso ego e dizer onde estamos errando. Mas esse é o tipo de pessoa que a gente tem que procurar para ser companheiro nosso na jornada da vida, e esse é o tipo de pessoa que nós devemos ser.
Só um amigo fiel e leal vai assumir esse negócio chato de cutucar o outro, as faltas, as falhas do outro. Isso é desagradável. A gente prefere conversas amigáveis, evitar a verdade quando dói. E isso definitivamente não é lealdade. A lealdade fala com veracidade, com fidelidade, com amor. O amigo leal, ele diz: interesso-me tanto por você que não vou te deixar na mão, mas também não vou deixar você ladeira abaixo nesse seu pecado, nessa sua atitude errada, que vai causar danos para a sua vida. Fidelidade é caracterizada então por sermos honestos como Daniel, confiáveis e também leais. Que passos você tem que dar para desenvolver fidelidade na sua vida? Primeiro, reconheça o padrão bíblico da fidelidade. Como já vimos, o exemplo de Deus é o que a palavra requer de cada cristão, e Deus é fiel, e é isso que Ele requer de nós. Temos que desenvolver convicções bíblicas consistentes com esse padrão. Então, vai para a palavra de Deus, aprende sobre fidelidade na palavra, inspire-se nas histórias de pessoas que foram fiéis: Moisés, Josué, Neemias, Daniel, Jonatas, João, Pedro, Paulo, o apóstolo. Leia essas histórias, medite nessas passagens bíblicas, textos que falam sobre esse tema. Reconheça o padrão bíblico da fidelidade, que é algo que Deus exige de nós. Segundo, avalie sua vida nesse quesito. Com a ajuda do Espírito Santo, talvez com a ajuda de alguém de confiança, questione-se a si mesmo rigorosamente: eu estou sendo honesto em tudo que eu falo? Eu sou uma pessoa confiável, eu cumpro o que prometo? Eu sou leal às pessoas, estou ao lado delas e falo sempre a verdade? As pessoas podem depender de mim? Mesmo quando é difícil, eu cumpro o compromisso? Eu sou uma pessoa que apoia os outros quando estão numa pior? Ou prefiro só estar junto na hora da festa e do oba-oba? Avalie sua vida. Peça para o Espírito Santo sondar seu coração nesses quesitos. Peça para alguém te ajudar a dizer se você realmente é uma pessoa fiel, honesta, confiável e leal. Terceiro, além de você reconhecer o padrão bíblico e avaliar sua própria vida, busque a fidelidade na dependência do Espírito Santo. Se você identifica a falta de fidelidade na sua vida, em alguma área, nos negócios, você não está sendo fiel no seu casamento, não está sendo fiel com os irmãos da igreja, comece a lutar, a batalhar junto do Espírito Santo para superar esse pecado de falta de honestidade. Isso vai envolver um trabalho mútuo, de cooperação, de complementaridade, nem só um, nem só outro trabalhando, você e o Espírito Santo. Você precisa lutar para ser fiel até a morte. Essa é a ordem de Apocalipse 2:10. Mas ao mesmo tempo você precisa buscar no Espírito o fruto do Espírito, porque a fidelidade também é um fruto do Espírito e é algo que Ele produz em você. Quando a gente fala de honestidade, lealdade, fidelidade, quase sempre o custo é muito alto. E só o Espírito Santo pode nos ajudar a pagar esse preço. Quarto passo, considere as recompensas gloriosas da fidelidade. Quando somos fiéis a Deus, sendo fiéis com as coisas e as pessoas no dia a dia, nós desfrutamos de privilégios incomparáveis. É como Jesus diz lá em Mateus 25, muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Deus está chamando você hoje para ser fiel no pouco, ser fiel nas pequenas coisas, para que Ele possa te colocar num lugar de recompensa e fazer você ser fiel no muito. No início dessa mensagem, nós lemos uma pergunta da Bíblia, uma pergunta que Deus faz para você, para mim. Um homem fiel, uma pessoa fiel, quem poderá achar? Que você possa levantar sua mão, se apresentar diante de Deus em oração, agora mesmo, e dizer: Senhor, eu quero ser essa pessoa fiel. Eu sou filho do Senhor, o Pai Celestial, que é fiel. Como uma pessoa piedosa, como alguém que tem a vida centrada no Senhor, eu quero ser fiel como Tu és. Eu quero ser honesto, dizendo a verdade, agindo de acordo com a verdade. Eu quero ser confiável, cumprindo aquilo que eu prometo, custe o que custar. Eu quero ser leal, estando ao lado das pessoas, apoiando-as, ajudando-as e, quando preciso, exortando-as e confrontando-as.
Mas essa pergunta é uma pergunta que tem uma resposta pronta. Quem poderá achar uma pessoa fiel? A resposta é, olhando para os 8 bilhões de seres humanos do planeta Terra, a resposta é, não se pode achar. É impossível achar uma pessoa fiel, exceto Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, só Ele é totalmente fiel. Ele veio ao nosso mundo, se fez carne, viveu entre nós de maneira fiel, realizou a obra da salvação com fidelidade e pagou ali totalmente o preço dos nossos pecados. Nós vimos que ser fiel significa ser um apoio firme, inabalável. Cristo é essa rocha firme, Ele é fiel, você pode se apoiar nele e na obra dele. Admita e confesse suas infidelidades, talvez mentir sobre biscoitos, enganar na escola, trair o seu cônjuge, mentir para o seu patrão. Admita agora mesmo, Senhor Jesus Cristo, eu sou um fracasso, eu sou infiel, eu confesso a minha desonestidade, a minha falta de confiabilidade e lealdade. E aí você se achega a Cristo, crendo com gratidão que Ele foi punido no seu lugar. Ele pagou a dívida do seu pecado. Ele atraiu sobre si mesmo naquela cruz o santo juízo de Deus. Então você é absolvido, perdoado e você está livre para se dispor a ser fiel, a ser um filho amado do Pai Celestial, ser fiel como Ele é. Vamos orar. Deus, Tu és fiel. Podemos nos apoiar na Tua palavra. Podemos nos apoiar na obra de salvação do Teu Filho Jesus. Podemos nos apoiar nas Suas promessas, podemos nos apoiar em Ti. O Senhor, como nosso Pai, é fiel e nós, como Teus filhos, queremos ser fiéis como Tu és. Sendo honestos em nossas palavras e negócios do dia a dia, sendo confiáveis diante das pessoas e sendo leais aos outros. Fracassamos nisso e clamamos a Tua misericórdia e graça que há em Cristo Jesus. Ele é a nossa rocha da salvação. Nos perdoa, nos purifica, nos renova, nos ajuda a termos em nossa vida a marca da fidelidade em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e que Deus te abençoe.